Oi, hoje vamos conhecer um pouquinho mais das opiniões dos grandes sociólogos brasileiros. Vamos lá! Nessa manhã iremos ter um debate entre 5 grandes sociólogos brasileiros. Entre eles, Gessé Souza, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata e Gilberto Freire. O grande tema dessa pauta é: o que é o Brasil para você? Bom dia, espectadores. Bom dia, Cláudio. Bom dia, colegas. Meu nome é Gilberto Freire e a minha visão do Brasil é que o Brasil ele se introduziu com uma mestiçagem que surge dentro da casa da família patriarcal, no qual os negros tiveram relações com seus patrões brancos e isso acarretou na mestiçagem de raças. Ou seja, essa mestiçagem foi uma coisa boa que levou o Brasil ao que ele é hoje. Bom dia a todos, meu nome é Florestan Fernandes. Eu gostaria de falar que a minha visão de Brasil é que no Brasil há muito preconceito e é cada um por si. Porque depois que houve a abolição da escravidão, os negros, os senhores, na verdade, tiraram toda a responsabilidade das costas deles de incluir os negros na sociedade de classes, ou seja, de ensinar eles como viver de uma forma organizada, de como trabalhar, de como viver, de como sustentar a casa. E, na verdade, eu acho que o Brasil é muito preconceito porque existe muito racismo e mesmo que os negros não estavam preparados para trabalhar e não sabiam como fazer isso, na verdade, eles estavam com a cultura deles toda mudada, porque na época da escravidão era cada um por si, não tinha uma família, quem era de tal família, não. Era uma cultura que foi totalmente mudada por causa da época da escravidão. Então, a minha opinião é que o Brasil tem muito preconceito, muito racismo e o Brasil não contribuiu para que os negros se integrassem na sociedade de classes. Só contrapondo isso, porque no caso não seria só os negros que o Brasil não teria ajudado, porque nós temos toda uma classe chamada de ralé que foi deixada de lado. Inclusive, onde que há a ideia de que mesmo tendo condições de início desfavoráveis, eles aplicam todo o esforço para poder estudar e tentar conseguir um trabalho digno, mas o que muitas vezes não acontece. O que eu concordo contigo é que, na verdade, os negros, né, eles tinham uma cultura toda mudada, como eu falei antes, e é importante ressaltar porque eles não sabiam como viver em sociedade e eles não sabiam como era a vida de um trabalhador que estava tentando um trabalho digno, como aconteceu na ralé brasileira. Tá. Eu discordo. Inicialmente, bom dia, meu nome é Sérgio Buarque de Holanda e eu, na verdade, entendo que o Brasil não é formado por só uma classe social, é formada, sim, por todas as classes. E todas, de certa forma, têm uma estrutura básica, que é a família. E a estrutura básica brasileira, ela forma indivíduos incompetentes, já que se baseia no estilo de criação antigo, em que faz com que o indivíduo não seja competitivo, que é contra as ideias capitalistas e meritocráticas que a gente assumiu no Brasil. Eu concordo até. Bom dia primeiro. Mas eu concordo até com tudo disso. Só que a grande questão é que essa família, ela vai querer sempre ir para as outras coisas, as coisas mais formais. Isso acaba atrapalhando essas coisas mais formais. E até é bem difícil tu, por exemplo, encaixar o trabalho na casa, assim, até por essa questão da família sempre querer ir para os outros lugares e o trabalho em si não ir para outros espaços, diferente da sociedade americana, por exemplo. É até meio difícil, um tema que é bastante falado hoje é das empregadas, que é difícil conseguir estabelecer a noção de trabalho delas, tipo, direitos para essa profissão, porque ela está muito ligada à casa, é como se não fosse um trabalho, já que entra muito em casa. A minha opinião sobre isso é que, na verdade, para o negro o que faltou foi a família, com seus valores tradicionais. E isso, por não ter isso, acabou que ele não conseguiu se incluir na sociedade. Isso ia ajudar, porque como eles estavam vindo de uma cultura totalmente virada do avesso, a família desintegrada, ela desencadeou vários casos que talvez não tivesse acontecido, como, por exemplo, os jovens negros que iam para as ruas e praticavam um estupro, e era uma atividade sexual muito evidente, porque, na verdade, eles não tinham
o filho negro, ele tinha relações sexuais com os pais, com as primas, com as tias, e isso é um pouco da cultura que a gente pode ver que na verdade estava totalmente virada do avesso. Outra coisa também era a violência sexual dos menores, porque no caso as mães negras elas estavam preocupadas em sustentar a casa e os filhos e trazer uma vida boa para eles, mesmo que essa cultura estava virada, mas elas estavam trabalhando como empregadas, donas de casa, e na verdade os pais estavam se reunindo com os seus amigos e praticavam estupro com as crianças, com os filhos e primos, amigos das crianças. Mas assim, tu colocas como se não tivesse ocorrido nada de bom entre a relação entre os brancos e os negros, como se os brancos só tivessem feito os negros se sofrerem. Em partes foi, mas isso acarretou em muitas relações interraciais, gerando muita miscigenação e gerando o Brasil que é hoje. E sem isso, o Brasil não seria nem um pouco parecido com o que ele é hoje. O que eu quero dizer, na verdade, é porque essa bagagem que veio dos negros desde a escravidão é algo que existe até hoje, como, por exemplo, as cotas e considerar o negro como um inferior, como a raça branca, como a superior, e que os negros, por exemplo, nas universidades de hoje existem cotas para negros, como se os negros não pudessem alcançar sua faculdade, alcançar seu curso superior, e eles precisam de alguma ajuda. Então, na verdade, eu quero dizer sobre isso. Com certeza, os brancos ajudaram muito para introduzir os negros na sociedade de classes, mas na verdade eles estavam, algo que eu vejo é porque eles estavam muito como é que eu posso dizer, pelo que os negros poderiam dar para eles, como por exemplo, depois da escravidão, os negros estavam, antes da escravidão, na verdade, eles estavam como senhores dos negros. E depois da escravidão, eles não tinham mais nenhum papel, porque eles só queriam dominar os negros. E queriam só tirar deles aquilo que eles poderiam tirar, que era o esforço físico, e tirar toda essa cultura que eles tinham. Mas sem essa relação não teria interação nenhuma entre os negros e brancos. É verdade. Na verdade, eu acho que o Brasil, ele teve toda uma história, e a minha visão é essa, de que no Brasil até hoje tem muito preconceito por causa da escravidão que ocorreu no Brasil, mas com certeza se isso não tivesse ocorrido, o Brasil não seria quem ele é hoje. Eu discordo, porque o Brasil não se caracteriza só pelo número de negros e pela grande período de escravidão, que também ia contra todas as linhas raciais, de que eles não conseguiriam se ascender. Então eu acredito que não seria graças a alguma coisa que só se caracteriza por uma parte da população, que é a cor de pele. Eu creio que seja mais ligado a uma base única que todos têm, de alguma forma mesmo desestruturada que todos têm, que é a família, que impede realmente de todos os brasileiros ascenderem e realmente começarem a se integrar na sociedade de uma forma capitalista e meritocrática. Como último tópico, eu percebi que vocês discutiram bastante sobre a desigualdade social, que é uma marca muito importante aqui no Brasil, é uma coisa que deve ser debatida. E de uma forma geral, breve, rápida, qual é a visão de vocês sobre a desigualdade no país? Ela existe, ela influencia muita coisa, ou ela não existe? Começando pelo Gessé, por favor. Bem, a desigualdade é obviamente muito presente, e sempre que analisamos o Brasil, pensamos na grande desigualdade que é, por exemplo, a ralé. No caso dos meus estudos, a gente observa que isso vem de berço. Por exemplo, desde criança, todos nós somos ditos que se estudarmos, provavelmente vamos conseguir um bom emprego no futuro e assim uma vida boa, no caso, né? Com dinheiro, certo? Só que a criança, para ela ter esse bom entrosamento com a escola, ela precisa saber o que ela vai ganhar em troca com isso. E não é indo para a escola simplesmente que os professores obviamente nem sempre incitam esse desejo na criança, que simplesmente ela vai começar a querer estudar. Normalmente de berço é necessário que a criança saiba que estudando
ela provavelmente vai conseguir um bom emprego e assim ela vai conseguir sustentar uma vida de classe média, por exemplo. A recompensa, e diga pensando bem, a única recompensa que a própria escola daria para a criança é a própria noção de que ela estaria indo bem nela, que ela estaria tendo sucesso e em relação a todo aquele esforço que ela estaria exercendo. Obrigada, Jessé. Agora, contigo, Florestan. A minha opinião sobre essa desigualdade social é que ela vem muito na dominação de uma raça para outra raça. E eu acho que isso falta de nós mesmos afirmarmos que somos todos iguais e que os brancos não são mais superiores do que os negros e que todo mundo deve ser tratado de maneira igual. E por isso eu acho que algo que acarretou nessa desigualdade social foi a anomia social que os negros estavam expostos desde a época da escravidão, e isso atrapalhou bastante porque na verdade eles não tinham leis. E concluindo o que eu estava falando, isso atrapalhou bastante com que eles se integrassem na sociedade dos brancos, que já tinham uma sociedade formada e que talvez não estavam querendo abrir tanto espaço para a formação da organização de vida dos negros. Então, por favor, Sérgio Buarque. Na minha opinião, na verdade, essa desigualdade vem em virtude da família patriarcal, não de outros motivos externos, já que é algo em comum em todas as casas, minimamente existente, é a família. Essa família não incita a meritocracia e sim a características familiares, do patrimônio, das relações de amizade. Então, sendo o contrário, sim, exatamente a meritocracia que o capitalismo defende, que tu faz por si mesmo, em vez de depender de outros próximos para conseguir determinadas coisas. Eu concordo com o que esse cara falou, o Holanda, mas eu acho que tem outra coisa que define melhor, que é que essa família ela fica tentando invadir esses espaços mais formais, mais sérios, mais próximos dos Estados Unidos. Eu acho que isso chega um pouco a atrapalhar que ajuda a ocorrer essa desigualdade. É isso. Muito obrigada. Agora contigo, Gilberto. Enfim, eu acredito que exista uma certa desigualdade social sim na sociedade brasileira, mas eu discordo totalmente do meu amigo Florestan Fernandes, porque eu não acredito que isso não tenha nada a ver com questão racial. Até porque os negros eles foram inseridos na sociedade graças à interação dos brancos com ele na Casa Grande. E essa é a minha opinião. E assim encerramos o nosso debate hoje. Muito obrigada pelos convidados. E então é isso. Obrigada. O Brasil é uma cultura fundada na enganação e que reproduz isso de uma forma comum. A cultura brasileira é a repetição cultural das outras culturas, sendo assim, não possui sua própria cultura. O ponto é, os brasileiros precisam reconhecer a atual situação de desigualdade social e agir, a fim de mudar a nação brasileira.